Primeiro, alguns avisos aqui, galera. Se você pensar no Excel como se fosse uma pessoa fazendo um passo a passo, as coisas ficam mais fáceis de entender. Esse vídeo é sem enrolação, mas tem uma parte conceitual importante que eu faço questão de falar. Eu uso alguns atalhos, então se você perder alguma coisa, já deixa aí nos comentários que eu te ajudo. Se ficar alguma dúvida também, não tem pergunta burra e aqui na internet você é anônimo, então pergunta aí. Esse vídeo deu muito trabalho, mas não vou pedir nada não, faz aí o que você quiser. Para que serve o PROC-V? O PROC-V ele é usado nos famosos deparas, quando você precisa levar uma informação de um lugar para o outro. Por exemplo, procurar a descrição do estado pela sigla ou encontrar o nome de alguém pelo código, tipo o CPF. Aviso importante, ele é usado para valores únicos. Da mesma forma que cada pessoa tem apenas um número de CPF, o PROC-V só vai funcionar nessas ocasiões. Mas não se assuste, existem alternativas que eu vou falar no vídeo. Lembra do papo de pensar no Excel como se fosse uma pessoa executando um passo a passo? Vamos para um exemplo prático. Eu tenho uma tabela com algumas siglas de aeroportos e eu tenho uma outra tabela com as siglas e os nomes. Se eu fosse fazer isso manualmente, levar o nome para minha tabela de siglas, eu ia procurar manualmente. DSB, procuro aqui, encontrei, levo a minha informação para lá. Vou para a segunda sigla, CGH, encontrei, levo daqui para cá. E eu vou fazendo isso. É isso que o PROC-V vai resolver na nossa vida. A gente não precisa fazer isso manualmente. Fazendo manualmente, a gente precisa de 4 informações básicas. O que a gente vai procurar, aonde a gente vai procurar, qual informação nós vamos levar e se essa informação precisa ser exata. Por exemplo, se eu procurasse o CGH e encontrasse CWB, eu vou levar essa informação ou não? Eu vou levar somente se ela for idêntica, então eu vou levar o CGH. Eu vou levar se ela for aproximada, então o CWB funciona. No nosso exemplo, não funciona. Tem que ser uma correspondência exata. E o PROC-V na prática, como funciona? Eu faço a minha fórmula no Excel, seleciono o meu valor procurado, que nesse caso é a sigla, dou um ponto e vírgula, seleciono o meu range aonde estão as informações e seleciono a coluna que essa informação está. Então eu quero trazer o nome do aeroporto que está na coluna 2. A primeira coluna é a coluna de siglas e a coluna 2 é a coluna de nomes. Por último, eu coloco a minha correspondência. Eu vou colocar minha correspondência como falso, porque eu quero o valor exato, e vou dar um Enter. Vou arrastar minhas fórmulas até o final e percebi que aqui deu um erro. Por que deu um erro? Quando eu seleciono essa minha fórmula, eu percebo que o meu range mudou em relação à primeira fórmula. Por que isso acontece? Porque o Excel ele é preparado para arrastar os ranges de acordo com a fórmula. Então eu preciso travar esse range aqui. Como é que eu faço isso? Eu seleciono o range que eu estou procurando, aperto a tecla F4 e aí eu consigo travar o meu range de procura. Se eu fizer isso para todas as minhas células, agora eu já tenho o meu range travado, independente para qual célula que eu esteja olhando. Uma outra maneira de fazer isso é substituir o meu range pelas próprias colunas. Então, ao invés de selecionar o range exato, eu seleciono as colunas e aí eu consigo trazer a mesma informação. Se eu arrastar isso para todo mundo, eu tenho a informação aqui para todo mundo do mesmo jeito que eu tinha quando eu travei o range. Isso é muito, muito, muito útil quando você está trabalhando com bases de dados dinâmicas, que vão alterando o número de linhas mês a mês. Bases de vendas, bases de produtos, bases de lojas, enfim, isso é muito útil para esses casos. Percebam que um dos parâmetros é a quantidade de colunas que o PROC-V vai contar da esquerda para a direita para trazer a minha informação. É por isso que o Excel não funciona da direita para a esquerda. Existem 2 formas básicas da gente resolver isso, mudando a fórmula ou então mudando a posição da minha coluna. Se a minha coluna estivesse aqui do lado direito, eu posso simplesmente na minha base colocar ela do lado esquerdo. E aí eu resolvo esse problema. A segunda forma é eu alterar a fórmula do PROC-V. A alternativa mais recente do PROC-V é o PROC-X. Ele tem os mesmos 4 parâmetros que o PROC-V tem e 2 adicionais. Pesquisa valor, que é o valor a ser procurado. A pesquisa matriz, que agora é a coluna exatamente onde está a informação procurada. E a matriz retorno, que é a coluna exata de onde está a informação que eu quero. O modo de correspondência também é exato ou aproximado, e os 2 adicionais são o se não encontrado e o modo de pesquisa. O se não encontrado é o famoso se erro. Vou fazer um vídeo mais para frente aí e colocar aqui no canal também. O modo de pesquisa ele é o algoritmo que o PROC-X vai utilizar para encontrar a sua informação. Se você não tem conhecimento sobre a sua base de dados ou sobre algoritmos de busca, não usa nada, deixa vazio e deixa o Excel escolher o melhor para você. Vamos substituir agora nossas fórmulas para ver como o PROC-X funciona na prática, tá? Eu vou vir aqui, PROC-X, vou escolher o valor que eu vou procurar, vou escolher aonde esse valor se encontra no meu depara, vou escolher qual que é a coluna que eu quero levar de volta. Se ele não encontrar nada, eu vou levar um não encontrado.
E o meu campo de correspondência eu vou colocar 0. O meu algoritmo eu vou deixar vazio. Eu não quero usar um algoritmo específico, eu vou deixar o próprio Excel definir para mim. A grande vantagem do ProcX é que eu não preciso ter a minha informação procurada sempre à esquerda das minhas tabelas, tá? Eu posso ter ela em qualquer lugar que eu consigo selecionar exatamente a coluna que eu vou encontrar aquela informação. Para mostrar mais algumas funcionalidades, eu vou usar sempre o ProcX daqui para frente. Ele é muito mais robusto e muito melhor do que o ProcV. Mas tudo se aplica às duas fórmulas, é só você ajustar os parâmetros e tudo vai dar certo. Essa é uma tabela de exemplo que eu gerei no ChatGPT com informações fictícias, mas ela tem um layout muito parecido com o que a gente encontra nas empresas por aí. A gente tem uma coluna de localização, uma coluna de produto e colunas de indicadores, que nesse caso são as vendas ao longo dos meses. Ter as informações do código da loja e o código do produto não me ajudam muito, então eu preciso fazer o meu depara e trazer essas informações aqui. Geralmente, quando a informação é da sua própria empresa, se você trabalha no varejo principalmente, os deparas já vêm prontos, porque o seu time de tecnologia já coloca isso na base de dados. Se você trabalha na indústria, provavelmente essas informações vão vir assim, porque na hora de extrair essa informação é muito mais leve você ocultar algumas colunas na extração, extrair elas de forma separada e depois trazer a informação para cá. Cada nova coluna de dados consome processamento. E o time de tecnologia geralmente permite que você extraia o mínimo possível. Vamos fazer agora o nosso primeiro depara de produto, tá? Eu vou fazer meu ProcX aqui, vou selecionar o meu produto, vou travar a minha coluna, não vou travar a célula inteira, então cifrão só na letra B. Vou selecionar o código do produto, vou selecionar a descrição do produto, vou dar 2 pontos e vírgulas, 0 para minha correspondência exata e vou fechar o meu parêntese. Por que eu pulei esse ponto e vírgula aqui no meio? Porque ele é o meu se valor não encontrado. Eu não quero que ele traga nada se ele não encontrar. Eu quero que ele me dê erro para eu conseguir tratar isso depois. Pode ser que eu coloque alguma coisa aqui e depois eu não consigo traquear o motivo do meu erro. Se eu deixar o erro aqui, eu consigo saber por que está acontecendo. Se eu der um Enter aqui e agora arrastar minha fórmula para todo mundo, pronto, eu já tenho a descrição dos meus produtos. E aí eu posso copiar essa fórmula para o lado. Mas antes de copiar essa fórmula para o lado, eu tenho que analisar o que eu preciso travar aqui dos meus ranges. Eu vou fazer uma vez aqui para vocês verem. Então, se eu entrar aqui na fórmula, o meu B4 está travado, que é o meu código do produto. Mas as minhas colunas se deslocaram. Ao invés de ficarem na coluna S e na coluna T, ficaram na coluna T e na coluna U. Então, eu preciso congelar aqui aonde eu vou buscar a informação, porque assim eu consigo copiar facilmente para o lado direito. Se eu fizer isso para as outras, eu já vou ter todas essas informações aqui e agora é só arrastar para todo mundo. Da mesma forma, eu vou fazer aqui para os deparas da loja. Então, vou pegar aqui o meu código da loja, vou travar a minha coluna, vou selecionar aonde está o código da loja, vou congelar essa coluna, vou trazer o nome da loja, que é a minha primeira coluna aqui, ponto e vírgula, 0, e fecho meu parênteses. Se eu copiar isso tudo para o lado e agora copiar tudo para baixo, eu já tenho todas as minhas informações aqui preenchidas de forma automática sem precisar procurar uma por uma. E como que eu faço para fazer um ProcX com 2 critérios? Eu consigo trazer a minha venda de junho, por exemplo, que eu tenho num deparo aqui para a direita. E como é que eu faço para trazer essa informação se ela depende tanto da loja quanto do produto? Então, eu posso fazer aqui na minha base uma chave que vai combinar a minha loja e o meu produto. E isso nada mais é do que um concatenado entre o meu código da loja e o meu código do produto. Muita gente faz dessa forma. Eu já vou mostrar para vocês por que eu não gosto de fazer assim. Se eu fizer um ProcX agora e selecionar o código da loja concatenado com o código do produto, vou procurar na minha coluna de chave e vou trazer a minha coluna de venda. Ponto e vírgula, 0, fecho o parêntese e ele trouxe a minha informação. Qual que é o grande problema daqui? Ele não me deu nenhum erro, tá vendo? Tá tudo preenchido, não tem erro nenhum. Mas qual que é o grande problema? Podem haver coincidências entre o código da loja e o código do produto. Imagina a seguinte situação. Eu tenho a loja 1 e eu tenho a loja 13. Eu tenho o produto 33 e eu tenho o produto 3. Se eu fizer um concatenado dos dois aqui que eu estou chamando de chave, eu vou ter uma coincidência no código 133. O meu ProcV, ele sempre acha o valor único, o primeiro que ele encontrar. Isso funciona para o ProcX também. Então, quando eu tiver essa informação aqui, a minha venda aqui de junho vai estar errada. E para corrigir isso, o que eu faço? Eu venho aqui na minha base e ao invés de simplesmente fazer um concatenado, eu coloco aqui um marcador no meio.
Eu gosto muito de usar o underline, tem gente que gosta de usar outras coisas aí. E aí eu consigo separar o meu código da loja do meu código do produto. E se eu vier aqui na minha fórmula, eu tenho que fazer a mesma coisa. Colocar um underline aqui e arrastar a fórmula para todo mundo. Então eu consigo resolver esses problemas aqui de coincidências entre códigos de loja e de produto. Outro ponto muito importante, eu fiz aqui e sei que funciona porque a minha base ela é única. Ela só tem o código do produto e o código da loja nessa combinação aparecendo uma vez. Mas sempre que eu uso funções, entre aspas, matemáticas, para trazer valores numéricos, eu gosto de usar as fórmulas numéricas, as fórmulas matemáticas. Soma, soma C, soma Cs, conte, conte Cs, porque se eu uso o ProcX, eu uso ele exclusivamente para deparas. Tá, e se minha informação estiver em outra planilha? Eu vou mostrar para vocês em outra aba, mas em outra planilha você faz da mesma forma. Então eu vou vir aqui, vou fazer a minha fórmula, vou pegar o meu produto, vou congelar a minha coluna B e vou vir na minha aba TB Produto, que é onde tem a minha informação. Vou pegar o código do produto, congelar e vou trazer a minha descrição, ponto e vírgula, zero, fechei e ele trouxe a minha informação para cá. Se eu arrastar a minha fórmula, ele trouxe a mesma coisa que estava antes quando a minha tabela estava aqui do lado. Se eu fizer a mesma coisa para a loja, então vou fazer o ProcX, selecionar a minha célula A4, vou vir na minha filial, travar a minha coluna de busca e vou trazer o nome, ponto e vírgula, zero e fecho. Ele trouxe a mesma informação que eu tinha naquele momento. Se tivesse em outra planilha, eu só seleciono em outra planilha. Eu vou aproveitar aqui e vou mostrar para vocês o se não encontrado, que é um parâmetro que a gente não tem preenchido. Tá? Então eu vou vir aqui na tabela de produto, vou deletar o produto 103, só o código, não vou deletar o resto, e vou verificar que na minha tabela já apresentou um erro aqui. Então eu posso vir aqui, no lugar do meu ponto e vírgula que eu estou colocando repetido, eu vou selecionar e vou digitar aqui não encontrado, ponto e vírgula zero, e agora, sempre que ele não encontrar a informação, ele vai me trazer esse disclaimer de não encontrado. Se eu congelar as células aqui de novo, eu consigo arrastar essa fórmula para o lado também, e aí ele não vai encontrar esse produto. Eu tenho que lembrar que isso aqui é algo que eu coloquei na fórmula, por isso que eu não gosto de usar, eu gosto de deixar com erro. Porque quando dá erro, eu sei que o produto não está presente na minha tabela de produto, que eu preciso atualizar a minha tabela de produto. Se eu coloco não encontrado aqui, é difícil de você bater o olho no meio de textos e identificar que esse código está faltando. Agora, quando tem erro, isso já me chama atenção e eu já vou corrigir minha tabela de produto. Eu te contei que tanto o ProcV quanto o ProcX utilizam parâmetros, mas todas as fórmulas do Excel utilizam parâmetros também. Eu posso usar uma fórmula como sendo um parâmetro, um ProcX dentro de um ProcX, por exemplo. Em qualquer lugar dos parâmetros eu posso usar uma outra fórmula ali dentro. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu uso o C com o ProcX. Vou pegar um exemplo aqui. Se o ProcX da minha loja for o estado do Texas, ele vai trazer aqui a informação como Estados Unidos. Se não, ele vai trazer como não é Texas. Só para mostrar para vocês um exemplo bobo. Então aqui, como a minha filial fica em Los Angeles, Califórnia, ele traz como não é Texas. Se eu arrasto aqui para o Texas, ele traz como Estados Unidos, que era o que eu tinha determinado dentro da fórmula. Vou ensinar um hack para vocês aqui muito legal. Se eu selecionar uma fórmula, inclusive os parênteses dentro da minha barra de fórmulas, e apertar a tecla F9, ele vai me mostrar uma parcial do que ele encontrou. Então aquele ProcV encontrou Texas. E aí eu consigo atualizar e checar minha fórmula por aqui. É só dar um ESC que volta ao normal. Se eu selecionar agora o condicional todo, ele vai me dar aqui verdadeiro. Então eu consigo fazer esses checks de fórmula. Se eu clicar aqui em fórmulas, avaliar fórmula, eu consigo ir passo a passo avaliando o que está acontecendo. Então primeiro meu A5 ele é 1. Então meu ProcX está procurando o 1 na TB filial AA. Se eu avançar mais uma, ele encontrou que a informação que está lá é o Texas. Então, Texas é igual a Texas e por isso ele vai retornar os Estados Unidos. E se o meu ProcV tiver mais de um código igual? Por exemplo, vamos supor que o shampoo e o laptop fossem código 103. Como que eu resolvo isso com o meu ProcV? Galera, não resolva com o ProcV. Se você tem informações duplicadas, provavelmente a sua informação duplicada é que está errada. Não é o ProcX ou o ProcV que vai resolver isso.
você tem que resolver a sua base de dados. Se você está se deparando com alguma situação que existem valores repetidos, você provavelmente deveria estar usando outra fórmula, como o soma C, o conte ou o conte C. Não utilize o PROC-X e o PROC-V quando tiverem informações repetidas. Faça um saneamento da sua base de dados.